Parecia impossível, mas aconteceu. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Nessa semana especial, estamos na semana da lua cheia, transitando para a lua minguante, naquele momento onde todos os milagres estão aí, esperando para acontecer. É aquele ditado, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ou, como eu disse na chamada do nosso encontro, parecia impossível, mas aconteceu. Esse é o tipo de milagre que todos nós somos convidados, especialmente essa semana, todos nós somos convidados a realizar, especialmente essa semana, onde estamos estudando a porção da semana de Vayeshev. Nessa porção a gente entra em contato com a história de José, toda a preferência de Jacó por esse filho, toda a inveja que os irmãos sentiam dele, a armadilha que criaram. Primeiro eles queriam matar José, pura inveja. Depois eles fizeram uma armadilha para que José fosse vendido como escravo. E José passou por poucas e boas no Egito até se tornar rei do Egito, até se tornar o provedor da época mais difícil dessa parte da história que estamos estudando. Então é essa semana onde nós somos convidados a entrar em contato com essa história de José, lembrando sempre, para você que estuda Cabala, já tem um contato um pouquinho mais familiar com a árvore da vida, lembre-se que José é Iesod. José é o Merkabá, é a carruagem que nos conecta a Iesod. E Iesod é a esfera da árvore da vida que liga Malkut, o reino onde estamos, a todas as esferas superiores, então a todo o corpo da árvore da vida. É em Iesod que a gente consegue a conexão com a espiritualidade. Às vezes, nosso Iesod está corrompido, às vezes a gente não consegue se conectar com a luz, às vezes a gente corrompe essa ligação, porque a gente fica sem fé, porque a gente deixa a dúvida se abater, porque a gente não está vivendo um bom momento, ou porque as expectativas que a gente cria não acontecem, não são correspondidas. E todas as vezes que acontecem esses momentos onde a nossa fé é testada, se a gente não fortalece, a gente perde essa conexão. Então, todas as vezes que eu vejo falta, que eu vejo caos, desarmonia, eu estou passando por aquele momento de quebra que conversamos aqui a semana passada, onde temos que lutar pela nossa própria luz. E muitas vezes lutar pela nossa própria luz é ter a certeza que José tinha que tudo tem um propósito, de que tudo é em nosso benefício e que muitas são as vezes que é justamente a dificuldade que nos prepara para os melhores momentos da vida da gente. José, ele já tinha na programação da vida dele passar por tudo que ele passou. Por quê? Porque ele, como representante de Iesod, tinha que fortalecer essa conexão e não deixar que qualquer percalço, independente do tamanho desse percalço, abalasse a fé dele. E José foi persistente, perseverante, confiante, o tempo todo injetando certeza ao invés de dúvida. E através dessa injeção constante da certeza, ele pôde realizar os milagres. Ele, o pai achava que ele estava morto e o pai soube que não, ele não estava morto, ele estava vivo. Olha que milagre. Na época, da interpretação dos sonhos do faraó, ele estava preso. Se ele não tivesse preso, nada daquilo que aconteceu de interpretar o sonho do padeiro, do copeiro e parar lá na interpretação do sonho do faraó, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, trazendo aí uma analogia ao ciclo de Sete, que
que muitas vezes a gente passa na vida da gente. E essa frase que eu estou mostrando aqui na nossa projeção, né, da porção da semana, é eis-me aqui. Jacó, toda vez que Jacó chama José, 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 e ele responde, José responde, eis-me aqui. Essa frase é uma frase muito impactante, muito poderosa, mostra pra gente a nossa presença. José estava presente, ainda que a missão dele não fosse muito confortável, ele estava presente. Então, tantas são as vezes que a gente passa por percalços na vida da gente, que a gente passa por momentos de quebra, de desconexão, de desilusão, de desesperança. Tantas são as coisas que acontecem, mas justamente nessa hora é onde a gente tem que lembrar dessa história de José e ter a certeza na luz, reforçar que não há nada além da luz do Criador e que somos sim amparados. Essa situação que acontece, que nos desequilibra, traz para a gente a possibilidade de preparar melhor o nosso recipiente e aprimorar ainda mais as nossas conexões. E é assim que a gente realiza os milagres na vida da gente. Então, essa semana, todos nós somos convidados a, cada vez que somos chamados a algo, lembrar dessa frase, eis-me aqui. Então, se a vida da gente está fazendo com que a gente desenvolva mais criatividade, eis-me aqui. Mais perseverança, eis-me aqui. Mais paciência, eis-me aqui. A gente está numa semana dessa transição da lua cheia para a lua minguante. A lua minguante vai ser no dia 12. A gente vai começar a nossa festa das luzes no dia 14, às 18 horas. A festa das luzes trazendo essa experiência da gente conectar com a árvore da vida dessa forma de reforçar a nossa luz, reforçar a nossa fé, reforçar a nossa ligação com o mundo espiritual, é reforçar em nós o José que existe dentro de cada um de nós, é reforçar em nós nossa Iesod para que a gente consiga aumentar ainda mais a nossa conexão com a espiritualidade. E a gente tem essa semana, uma semana muito boa para a gente perceber a nossa responsabilidade em cima dos nossos atos, para a gente reforçar nossas certezas na tomada de decisões. A gente vai ter no dia 11, se você está comigo em práticas na terça-feira à noite, dia 9, nós vamos ter no dia 11 aspectos muito favoráveis, um trígono de Mercúrio com um Netuno, que traz o equilíbrio da razão com a intuição, mas novamente, como o Mercúrio retomou seu movimento direto, ele vai reingressar no signo de Sagitário e isso traz para todos nós a possibilidade de desenvolver o conhecimento com propósito. Cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente conhece, cada vez que a gente pratica aquilo que nos desperta, a gente está fazendo com que a gente consiga compreender melhor o mundo que a gente vive, as coisas que a gente vive e, acima de tudo, encontrar qual é a nossa direção. Olha que coisa boa! Então a gente tem mais uma vez, olha como a gente tem sorte nesse mês de Sagitário, que é o mês dos milagres, a gente tem a possibilidade de reforçar a nossa fé, de saber qual é o melhor caminho que a gente tem a seguir, de encontrar a nossa direção. Se você está se sentindo um pouco perdido, essa é a semana de você encontrar a sua direção e de estarmos prontos para o que o Criador espera da gente. Então, quando vier alguma situação, vamos lembrar desse episódio como se fosse Jacó chamando José e a gente responde, eis-me aqui, para o que vier para a vida da gente, eis-me aqui. Eu tenho certeza na luz e isso faz com que eu reforce o meu pensamento, o meu sentimento e melhore ainda mais as minhas ações. Oportunidade melhor não há, ainda mais para o final do ano. Estamos aí nessa correria de fim de ano. Lembrando para você que pratica cabala, astrologia cabalística, astrologia convencional, a gente tem esse ano novo agora gregoriano que a gente comemora também porque a gente adora uma festa. Mas o ano novo astrológico em março, o ano novo cabalístico em setembro, diversos são os anos novos que a gente pode comemorar e, acima de tudo, as possibilidades que a gente tem de reforçar
a nossa certeza na luz, de reforçar nossa esperança, de equilibrar cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Estamos ainda no mês de Sagitário. Olha que legal, Hanukkah, que é a festa das luzes, sempre acontece nos 2 signos, Sagitário e Capricórnio. Porque Sagitário a gente aponta a flecha para a direção que a gente quer, e a gente vai encontrar energia, otimismo, boa sorte, motivação para subir a montanha com Capricórnio e realizar aquilo que a gente quer. Então é maravilhoso esse passo a passo do zodíaco, esse passo a passo cabalístico que a gente pode trazer para a vida da gente. Isso só faz com que a gente reforce a nossa certeza na luz e, acima de tudo, que a gente consiga realizar os milagres que a gente fala tanto ao longo desse mês todinho, pois Sagitário é o mês dos milagres. A gente tem as correções sagitarianas, Tikkun é o termo hebraico para correções, e as nossas correções são aprendermos a ficarmos quietos, né, perante as injustiças que a gente presencia, lembrando sempre que o que parece injusto para mim, aos meus olhos pode parecer uma injustiça, mas eu não vejo a figura completa. Como eu não vejo a figura completa, é melhor eu ficar quieto, esperar um pouco, né? Espera um pouco, respira fundo. Lembra disso? Põe um pouco de água na boca, aquela água, ou a boca cheia d'água, para a gente esperar um pouquinho antes de falar. Pode ser que não seja uma injustiça tão grande assim. Agora, se você está presenciando uma injustiça, tudo já mostrou para você que é uma injustiça, aí não é para ficar quieto, não é para partir para briga, nem a defesa, né? Ser o justiceiro, não é isso. É saber como agir. Então, por exemplo, eu estou presenciando uma cena de violência, eu não vou me intrometer na violência, eu vou ligar para a polícia, eu vou chamar alguém para me ajudar, enfim, é um exemplo aqui que me veio agora na mente, tá? Para a gente saber essa diferença. Lembrar que Sagitário é um signo que ama a liberdade, né? Vamos pensar na simbologia do centauro, a parte de baixo, o cavalo que gosta de correr livre pelos campos. Então, ama a liberdade. É importante a gente entender que na vida da gente a gente tem rotina, a gente tem ciclos, a gente tem que ter compromisso e disciplina. Aceitar isso faz com que a gente consiga encarar a nossa rotina, o nosso dia a dia de uma forma muito melhor, encontrando muitas vezes essa liberdade dentro da rotina que a gente tem, dentro dos compromissos que a gente assume. E isso é muito bom, porque isso ajuda a gente, inclusive, a compartilhar corretamente, né? Quando a gente consegue encontrar propósito, e olha que essa semana para a gente achar o caminho, achar a direção, entrar em contato com esse propósito, é muito favorável. Quando a gente sabe disso, a gente consegue fazer esse compartilhar correto, a gente não se sente abusado, a gente não se sente injustiçado, lado B de Sagitário. E lembrando também que essa liberdade toda traz assim uma aptidão para mudanças, né? Para desafios. Sagitário é um signo que gosta de um desafio, gosta de uma novidade, justamente experiências novas, para trazer essa questão da diferença, da liberdade, da mudança, né? Quebrar um pouco a rotina. Mas é importante a gente criar empatia com as pessoas, com as situações, com as coisas e ter responsabilidade. Temos ainda mais essa semana que estamos finalizando a lua cheia. Nós temos a semana que vem ainda essa energia da lua minguante. Ela vem aí no dia 12. Se eu não me engano, a gente vai celebrar a lua nova em meados do dia 20. Então a gente tem ainda mais esses dias para conectar com essa energia. Vamos começar Hanukkah também ainda nessa energia sagitariana, justamente para ajudar a gente a compreender para onde a gente vai apontar a nossa flecha, para a gente no próximo mês subir a nossa montanha, carregando o que é necessário para atingir o topo da montanha, para realizar esse nosso propósito que a gente pode ser que encontre, se ainda não encontrou, pode ser que encontre especialmente essa semana. Coisa muito boa para todos nós, certo? E já que estamos aí nessa
empreitada de realizar milagre na vida da gente, a gente tem aqui a fórmula dos milagres. Até aqui espero que a gente já tenha decorado essa fórmula de milagres, que é ter audácia, tem que correr risco, tem que encontrar coragem, tem que ser audacioso. Para quê? Para ir além da sua natureza e juntamente com as preces, com essa ligação, fortalecendo o nosso Iesod, olha aí José, fortalecendo José em nós, a gente consegue estabelecer essa conexão e trazer esse fluxo de energia do Criador para nós de uma forma muito mais proveitosa. E aí, cada vez que a gente se eleva à nossa natureza, cada vez que a gente consegue ter essa audácia, olhar para esse desafio com outros olhos, com a coragem que José ensina para gente, com a coragem que Sagitário traz para gente, justamente porque a gente tem esse aprimoramento com a conexão, com a luz, a gente consegue trazer essa energia de milagre e realizar os milagres na vida da gente. Parecia que era impossível, foi lá e fez. Então você achou que nunca você fosse conseguir, sei lá, né? Eu falo sempre de mim aqui, a história de largar o cigarro. Nunca achei que eu fosse capaz de largar o cigarro, de abandonar o cigarro, de não ser fumante. E olha aí, janeiro já vai fazer 9 anos. Esse foi um dos melhores milagres, maiores milagres que eu realizei na minha vida. Você está num trabalho que você não gosta, você não se acha capaz de ter uma nova chance. Esse é o momento de você ter essa audácia. Encaminha o seu currículo para outra empresa. Se você é um profissional liberal, cria um novo projeto, arrisca de uma forma diferente para você ver o resultado que você vai colher. Isso são os milagres que a gente vai realizar na vida da gente, e a gente tem essa fórmula de milagres. Além da fórmula de milagres, a sugestão de anjo para a gente usar ao longo do mês, o anjo 3, Seitel, sempre da direita para a esquerda, a gente lê o hebraico, Samer e Yud Tet, de novo, Samer e Yud Tet. Quando a gente conecta com esse anjo, eu medito nesse anjo, eu escaneio, passo meus olhos nas letras sagradas que são representantes desse anjo, eu abro o meu receptor para boa sorte, eu conecto com a energia da abundância, eu crio um escudo de proteção, eu realizo milagres. Esse ano a gente não fez a água de milagres, mas tem anos, eu vou deixar no final desse encontro aqui, o encontro que a gente fez a água de milagres. Se você nunca fez uma água de milagres, faça. A gente traz essa energia desse anjo e cola na garrafa d'água para imantar nossa água com a energia dos milagres. Então, essa semana, se você ainda não experimentou essa ferramenta, tenha audácia, vá além da sua natureza e medita nesse anjo para estabelecer essa conexão com a boa sorte e realizar, trazer essa energia de milagre para a vida da gente, certo? No momento, dicas astrológicas aprimorando ainda mais o nosso conhecimento sobre o signo de Sagitário. Sagitário é um signo do elemento fogo, a sua qualidade é mutável, o planeta regente é Júpiter, o grande benéfico do zodíaco, a palavra-chave compreender, a energia positiva, o otimismo, a energia negativa, a irresponsabilidade, parte do corpo correspondente, coxas, então movimento, aparelho locomotor. Sagitário combina com os outros signos de fogo, temos Áries e Leão, e com os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário. E a pedra que equilibra a energia sagitariana é sodalita. A nossa lição de casa para essa semana de lua cheia para minguante, ajudando a gente a ver as coisas, a sentir essa abundância e quais os pontinhos que a gente precisa compreender para transformar, para finalizar, para curar. A nossa lição de casa é: analise toda a situação antes de tomar qualquer decisão. É muito importante a gente ter essa análise em cima do que está acontecendo, justamente porque a gente não vê a figura completa. E lembrando da porção da semana, muitas vezes aquilo que parece um desequilíbrio, uma falta, um grande desafio, é o que a gente precisa para transformar a nossa vida num nível muito maior. Então vou trazer aqui de novo José. Ele saiu de escravo, de prisioneiro, para conselheiro do faraó e rei do Egito.
Então olha aqui a gente trazendo isso para a prática do nosso dia a dia. Se eu tô num momento mais ou menos da minha vida, eu tenho que injetar certeza que o próximo vai ser um momento maravilhoso. E é aí onde a gente consegue realizar os milagres aqui em Malkuth. Vamos sair dessa ilusão de que milagre vai aparecer o Criador aqui, que nem na época do Velho Testamento, em formato de nuvem, e dizer: Renata, querida, toma tudo o que você precisa para realizar sua missão. Toma tudo o que você precisa para ter seus desejos atendidos. Eu sinto muito, minha gente. Vivemos em outros tempos, somos uma outra geração e cabe a nós a realização dos milagres na nossa vida. Então vamos analisar as situações que a gente está vivendo antes de tomar qualquer decisão. A gente sabe cada vez mais que a reatividade não nos ajuda, muito pelo contrário, nos afasta da luz, porque ajuda a gente a fazer curto-circuito. E tudo que a gente quer é atrair a boa energia, a boa sorte, a abundância, e é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente pratica aquilo que nos desperta. E aprimorando ainda mais isso tudo, esses recados, né, essas conexões, essas ferramentas, eu convido você a escutar o podcast, ou tá no podcast, né, no Spotify, ou também tá no TikTok em formato de vídeo. As pessoas me pediram, me sugeriram, e eu tô colocando lá também. Conte com os Astros, esse podcast que fala da tendência da semana. Então essa semana que vai aí do dia 7, começou no domingo, de domingo a domingo, até o dia 14, tem sempre um resuminho. Evite confrontos, evite confrontos diretos. Por isso, analisa qualquer situação, olha a lição de casa antes de tomar qualquer decisão. Encontre a sua direção. Nós estamos na semana onde, eis-me aqui, o Criador traz para mim uma oportunidade, eu prontamente responderei, eis-me aqui, porque isso vai me ajudar a encontrar a minha direção. E cuidado com acidentes. Temos aí aspectos mais para o final, para o dia 14, uma quadratura de Marte com Netuno, que pode trazer uma certa confusão, uma certa nebulosidade, e cuidado com acidentes. Então é bom para a gente estar bem preparadinho, né? Quero aqui publicamente agradecer as pessoas que estão participando do mini curso de astrologia, aprendendo os 3 pilares fundamentais de seu mapa, que são Sol, Lua e Ascendente, e dizer para as pessoas que não puderam participar, para não se preocupar, que essa aula vai ser a primeira de muitas. Eu espero sim, o ano que vem, fazer cada vez mais esses nossos encontros ao vivo, online, para aprimorar ainda mais o nosso conhecimento, não só na parte da astrologia, mas também na parte da cabala, da medicina chinesa. Aceito sugestões de aulas para o nosso próximo ciclo, aqui falando do ano novo gregoriano, começando em janeiro de 2026, certo? Olha, gente, é uma semana maravilhosa para a gente conectar com essa energia de milagres. Fica atento a Hanukkah, que vai começar dia 14, a partir das 18, já prepara aí suas velinhas. De cabeça aqui, vou trazer, acho que são 44 velas, tá? 44 velas que a gente vai precisar num total das velas. Depois, no próximo encontro, eu vou falar com mais afinco sobre isso, tá? Pra gente poder entender ainda mais, mas eu vou colocar já no grupinho Rituais que Despertam. Se você ainda não está no grupinho, lembre-se que temos 2 grupos de WhatsApp, o de Práticas que Despertam e Rituais que Despertam. O material para ritualística eu mando no Rituais que Despertam, então vou mandar a explicação de Hanukkah, o passo a passo do acendimento de velas, as preces que a gente pode fazer acendendo as velas. Tudo isso estará lá disponível no grupinho Rituais que Despertam, porque é uma oportunidade incrível da gente conectar ainda mais ou ainda melhor com a luz do Criador, vivenciar a árvore da vida no nosso dia a dia, aprimorando a nossa conexão, fortalecendo o nosso Iesod e estando cada vez mais preparados não só para realizar os milagres que a nossa vida tanto pede, mas para especialmente cada vez mais transformar a nossa realidade numa realidade mais harmônica e menos caótica, certo? Vamos que essa semana ainda promete. Estamos finalizando diversos ciclos importantes, preparando o nosso recipiente para a vida cada vez mais maravilhosa que a gente pode viver, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie,
tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, uma excelente semana para todos nós. Vamos perceber desde já os milagres na vida da gente, certo? Tchau, até a semana que vem. Tchau!